Passo bem firme que o medo desterra, que o medo vence, que o medo pisa. É o nosso tema de hoje. Eu passei hoje o dia, já vim alguns dias também pensando um pouquinho nisso, refletindo sobre episódios, momentos da vida da mãe de Jesus, em que ela tinha tudo para se entregar ao medo, ou tinha tudo para de alguma forma ser engolida pelo medo, mas pelo contrário, ela se afirmou, né? Confiou, venceu e superou o medo. Eu acho que essa história começa quando ela recebe a notícia de que ela seria mãe de Jesus. Que tipo de medo poderia ter tomado conta do coração de Nossa Senhora naquele tempo? Na época de Jesus, o adultério era não só alguma coisa que deixava a pessoa mal falada, talvez abandonada, desprezada, mas era crime. E um crime cuja pena era o apedrejamento em praça pública. No justo momento em que aquela jovenzinha, ainda não casada, prometida em casamento, aparecesse grávida, se o marido denunciasse, o marido futuro, que ainda não era marido, denunciasse a infidelidade da mulher, ela seria apedrejada. Chama minha atenção o fato de que, quando o anjo diz, ave cheia de graça, você vai ser a mãe do Salvador, ela não apresenta essa questão. Ou seja, embora fosse ali uma adolescente, uma jovenzinha, uma questão que é muito nossa não aparece ali. Que questão que é muito nossa? A preocupação com o olhar do outro. O que as pessoas vão dizer? O que vão dizer por aí de mim? O que vai ser dito ao meu respeito? Ela não tem essa preocupação. Nem tem que é uma preocupação, assim dizer, de caráter moral. Nem tem a preocupação do tipo, e se me matarem? E se eu prometido em casamento a José, se José me denunciar? Ela também não apresenta essa questão. A única questão que ela apresenta é, como isso vai se dar se eu não estou casada, não convivo maritalmente com um homem? É justo que ela apresentasse essa preocupação, porque é como se o pedido de Deus a obrigasse a cometer alguma coisa que não era certa, né? E quando é dada uma ordem errada, né? Quando se pede de nós alguma coisa que não é correta, convém que a gente apresente, olha, isso não me parece certo. Nossa Senhora só apresentou essa questão, como isso vai se dar, mas não apresentou questões que talvez estivessem relacionadas ao medo, e que talvez pudessem até antes dessa questão, eu não estou casada, não conheço homem, pudesse aparecer de maneira muito forte, eu vou ser apedrejada, essa criança não vai nem nascer, porque no justo momento que eu aparecer grávida, eu vou ser apedrejada. Tanto é assim que mais à frente, quando José sabe que Maria está grávida, para que ela não fosse apedrejada, José também com muita nobreza preferiu abandoná-la em segredo. Porque se ele abandona em segredo, ia ficar parecendo assim, olha lá, engravidou a menina mas preservaria a vida dela e a da criança. Vocês se entendem? Tem uma nobreza em São José aí, porque ele também não se preocupou com o olhar do outro, o que vão dizer de mim, mas preferiu preservar, guardar a vida da mãe e da criança. A mãe que presumidamente o teria traído, e da criança que não tem nada com isso, não teria nada com isso, né? Até que José, né? A capela de Aparecida do Norte, tem uma capela de São José, lembram? Lá em Aparecida do Norte,
Aí tem lá direitinho, na capela, tem a imagem de José dormindo, e o anjo em sonho foi a José e disse: olha, não abandone Maria, ela não te traiu, ela não se uniu a um homem, não abandone, o que nascer dela é de Deus, não tem intervenção, ela não se uniu a um homem para gerar essa criança, é filho de Deus. E José tomou Maria. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu fiquei pensando muito que as coisas começam já aí, quando ela recebe a notícia. Será que essa seria a nossa preocupação, ou a preocupação com a vida, por exemplo, estaria em primeiro lugar? Vão me matar, vão matar a criança. Ou uma preocupação que é muito comum, que é a preocupação, como eu já disse, com o olhar do outro, né? O que vão dizer de mim? O que vão falar de mim? A gente tem muito isso, né? Eu lembro que a gente ia na casa da minha avó, lá vou eu falar lá na minha casa, né? E minha avó tinha uma preocupação enorme com os vizinhos. Aí a gente ia lá, e às vezes as crianças, né? 30 e tantos netos, não fazer barulho. Aí ela dizia: faz menos barulho, os vizinhos. Ela sempre preocupada com os vizinhos, né? A gente tem essa preocupação. Isso às vezes, ela às vezes tem um tamanho bom, mas às vezes ela tem um tamanho excessivo, a ponto de paralisar a gente, deixar de fazer algumas coisas por essa preocupação, esse medo do olhar do outro, que na medida certa até nos ajuda, mas no excesso pode atrapalhar. Eu fico lembrando também, eu conheço mulheres que durante a gravidez tiveram algum acidente, caíram, levaram tombo, bateram com a barriga no chão. E algumas me disseram que quando caíram, às vezes é um instinto tão interessante que quando a mulher cai grávida, às vezes ela dá um jeitinho de cair e não bater, não estabelecer o contato direto da barriga com o chão, né? A grávida, ela tem esse instinto de proteção impressionante. Até os animais são assim, né? Geralmente a grávida fêmea, ela fica um pouco mais brava, né? Fica um pouco mais brava. Maria passou por uma situação assim, porque eles tiveram que fugir. Não havia condição do menino nascer ali, na casinha deles, na estrutura deles, como tinha sido preparado, com aquela coisa do próximo e tal, porque José foi mais uma vez avisado que o menino seria morto se permanecesse ali. E eles então, fugiram. A ideia de Nossa Senhora do Desterro, né? Tem a ver com essa fuga, com essa ida de Maria e José, que precisam fugir ali para salvar a vida do menino. Interessante que, pensando no instinto materno, às vezes eu até já vi grávidas que quando fala assim de uma coisa muito grave e tal, ela logo bota a mão na barriga. Fulano não sei o que, ter visto aquilo, bota a mão na barriga assim como quem diz: ai meu filho, né? Uma coisa desse tipo. Imagino que essa seja mais uma ocasião em que Nossa Senhora tinha tudo para morrer de medo. Mas não foi assim. O texto do Evangelho não diz que foi assim. Maria foi embora com José, porque era a ordem do anjo. Ela recebeu essa recomendação. E o casal de Nazaré abraçou a recomendação. Mas em nenhum momento, diz o texto, Maria ficou apavorada quando se recebeu a notícia, sentiu muito medo pela saúde do menino, pela integridade da criança, não, tem que ir, vamos atravessar. Nem o medo da travessia, que na época era muito perigosa, hein? Lembram do bom samaritano?
O que aconteceu com o judeu da história do bom samaritano? Ele foi assaltado pelo caminho. Isso é antigo. Então, a parábola sugere que essa era uma prática, uma situação. Por isso, em geral, quando se ia para Jerusalém celebrar a Páscoa, ia caravana. A cidade toda ia em caravana para ter segurança na ida e na volta. Por falar nisso, eu vou falar uma outra situação. Estou pulando algumas, né? Eu imagino que, por exemplo, quando Nossa Senhora sentiu que era a hora do menino nascer, que não tinha um lugar para o menino nascer, e bate de porta em porta e ninguém abre a porta. Imagina só que essa era uma situação aflitiva para o pai, na condição daquele que tem que prover, né, providenciar essa situação de segurança para a sua família, e uma situação também aflitiva para a mãe. Você vê que as meninas, em geral, preparam, fazem enxovalzinho, deixa a bolsinha pronta, não é isso? Já tem marcado, tem um tal do pré-natal, deixa a coisa mais ou menos estruturado para a hora. Maria perdeu esse direito quando teve que fugir para salvar a vida do menino. E também não teve o direito de escolher o lugar para o menino nascer. Foi onde pôde ser. Foi onde eles conseguiram um lugar para o menino nascer. Mas o texto também sugere, as imagens do presépio sugerem um ambiente não de medo, mas um ambiente de confiança nesta situação. Uma outra coisa da mãe também, que minha mãe já me contou, é perder um filho. Quem aqui já perdeu, mesmo que por uns momentos, um filho na rua? Você estava com o teu filho na rua, de repente olhou para um lado, para o outro, cadê a criança? Alguém já passou por isso? É horrível, não é? Num dado momento, aquela, né? Eu tenho uma história assim, não vou repetir porque eu já contei, eu me perdi. Na verdade, não foi minha mãe que me perdeu, fui eu que me perdi dela. Eu ia com ela, de repente eu parei e ela foi embora. E eu já contei isso para vocês, né? Não contei para vocês isso? Bom, vou contar, o pessoal que fez assim com a cabeça. No passeio, tinha uma mesbla. Lembram dessa loja, mesbla? Quem lembra? Mais de 50. Mais de 50, Tinha uma loja enorme de departamentos chamada Mesbla, nem existe mais. E eu lembro que num período como esse de Natal, eu devia ter uns 7 anos, eu fui com minha mãe à Mesbla. E as meninas até acho que ficaram em casa, porque para andar com os 3 era complicado, né? E a mais nova era muito nova. E eu fui. Quando nós entramos na Mesbla, tinha um ferrorama, um carrinho de, né? E quando eu entrei, eu fiquei tão encantado com aquilo que eu fiquei. E minha mãe foi embora, tinha um elevadorzinho assim, ela foi, né? Um elevador para ir para a parte de cima. Quando a minha mãe entrou no elevador e olhou assim, cadê o menino? A minha mãe conta que foi uma das coisas, um sentimento, porque aquela loja cheia, muita gente, roubaram o meu filho. Então ela ficou muito aflita, muito. E eu estava tudo bem enquanto eu estava ali no ferrorama. Até a hora que alguém chegou perto de mim e disse, garoto, cadê tua mãe? Quando eu ouvi isso, olhei para cima, todo mundo grande. Naquela época era assim, hoje o jogo virou, né? Olhei para cima, todo mundo grande, eu pequeno, cadê minha mãe? Nossa, que aflição. É perder um filho. Nossa Senhora fez uma experiência do tipo, porque Jesus, com 12 anos, foi ao templo. Era o bar mitzvah de Jesus. É quando o menino, pela primeira vez, lê a Torá no templo. Todo menino judeu de 12 anos faz isso. Pois bem, Jesus foi lá para o bar mitzvah.
A turma de Nazaré ia toda em caravana, já contei isso para vocês. Os homens iam juntos, as mulheres, no fim do dia a turma se encontrava. Eles foram, o bar mitzvah, houve o bar mitzvah e tal, e Jesus ficou lá, discutindo com os doutores da lei. Bom, aí teve a caravana da volta. Certamente José pensou, o menino está com Maria, porque as crianças podiam ir com a mãe ou com o pai. José deve ter pensado, o menino está com a mãe, Maria deve ter pensado, está com o pai. Quando eles fizeram, já depois de um bom trecho, a primeira parada, certamente devem ter perguntado, cadê o menino? Está comigo? Não, está contigo. Está contigo? Não, está comigo. E eles tiveram esse caminho, foi aflitivo porque um dia praticamente de caminhada, que eles tiveram que fazer só o casal, na insegurança daquele trecho. E pensando, nós de Nazaré, o menino em Jerusalém, que era a grande cidade daquele templo, no meio daquilo tudo, deve estar completamente desorientado, sei lá o que foi e tal. Eu penso que talvez passasse também, né, poderia passar pela cabeça de Nossa Senhora assim, e agora, como é que nós vamos prestar contas para o pai dele? Porque ele é filho de Deus, né? Então ela teria que prestar contas, né? Vocês se entendem? Também tem essa questão. Uma vez eu vi uma reflexão muito bonita sobre o conceito de perder Jesus. A experiência que Nossa Senhora fez, né? Quando num dado momento da nossa vida, a gente se afasta de Deus, toma uma distância tal que sente que o perdeu. Como é preciso fazer esse caminho do reencontro, né, tal. Uma reflexão muito interessante a partir dessa imagem de Nossa Senhora que perdeu Jesus. E eles voltam. O texto também não fala da aflição de Nossa Senhora. Ele fala da firmeza quando ela encontrou o menino, mas não fala de medo. O texto só fala, meu filho, por que você fez isso conosco? Eu e teu pai estamos à tua procura. Mas não é bem uma palavra de medo, né? Por exemplo, a minha mãe, quando me encontrou lá na Mesbla, primeiro ela baixou, aí deu um abraço, assim, sabe, bem apertado, daquele de... Depois ela... É uma coisa e outra, né? Encontrei, que bom, que raiva de você, não faça isso, tal. Não tem isso no texto, mas ao mesmo tempo tem essa firmeza da mãe que corrige e tal, mas não me parece haver ali uma cena de medo. Bom, aqui é conversa para muito tempo, né? A gente não tem esse tempo. Eu fico imaginando que depois que Jesus foi, quando começou a vida pública de Jesus, que Jesus começou a ser antipatizado e perseguido pelos fariseus, pelos escribas, pelos mestres da lei. Caramba, não ficava amigo de ninguém, brigava com os grupos dominantes todos da época, né? Que pelo coração de uma mãe normal, toda mãe quer que o filho seja benquisto, né? A mãe quer que o filho tenha aprovação. A mãe se preocupa com o olhar do outro sobre o filho. Também existe essa preocupação. E o olhar do outro sobre Jesus, pelo menos aqueles que detinham poder religioso, político, tal, não era bom. E naturalmente poderia ter passado pelo coração de Nossa Senhora. Essa história vai terminar, não vai terminar bem. Nunca no texto do Evangelho aparece Maria aconselhando Jesus do tipo, meu filho, vai devagar. Meu filho, não arruma tanta briga assim com o povo. Meu filho, não faça. Vocês se entendem? Como quem tivesse medo daquilo que pudesse acontecer com ele. Estão acompanhando minha reflexão? Não. Ela está junto, mas entende que aquilo ali é missão dele. Está junto. E foi junto até o fim. Quando, por exemplo, Maria estava lá junto da cruz, né? Você imagina que ela, como mãe, a dor, né? As mães que já perderam filhos, só elas podem falar dessa dor. Eu penso isso. A gente diz assim, que entende um pouco.
mas o dono dessa dor é quem teve essa dor. Então, Maria é a mãe que perdeu um filho. Mas mesmo sendo mãe que perdeu um filho, o medo não dominou o resto da vida dela, como às vezes acontece com algumas mulheres, que perdendo um filho, entram com ele no caixão, continuam vivas, mas também não estão vivas. Não sei se entendem. Estão fisicamente com tudo funcionando, o corpo, vivas, mas ao mesmo tempo, emocionalmente, espiritualmente, não estão vivas. E Maria não temeu, acreditou e também pôde acompanhar a ressurreição e vinda do Espírito Santo. Quer dizer, ela pôde acompanhar todos esses passos. Quer dizer, o passo que tinha tudo para ser o medo e depois a confirmação de que a coragem e a confiança dela encontrou resposta, que realmente não havia razão para ter medo. Eu penso que a palavra de hoje seja uma grande inspiração para os nossos medos. Muitos. Vou falar de alguns meus. Medo do futuro. Medo de perder pessoas que a gente ama. Medos relativos à nossa vida financeira. Medos em relação à nossa saúde. Medos em relação ao que os nossos filhos vão ser e vão fazer da vida. Medos, enfim. Outro dia eu li, tem muito tempo, a revista Veja, fiz propaganda sem querer da revista, que alguém fez um estudo para catalogar os medos já reconhecidos, são mais de 4.000. Olha isso, né? Como remédio, como antídoto contra o medo, a mãe de Jesus, que tinha tudo, como a gente viu, né? Desde o início da história da maternidade dela, para ter medo, feriu, abraçou, escolheu a confiança. Vamos tentar permitir, fazer com que a confiança seja sempre maior que os nossos medos. Está claro para todo mundo? Pode ser que eu, ao dar o exemplo, falando dos meus medos, não tenha incluído alguns medos seus, mas eles estão incluídos na pregação de hoje. Nos colocar diante de Deus, então, esses medos, a superação deles, a troca deles por confiança. Vamos confiar. Deus é bom. Posso ficar por aqui? Tá bom, vamos ficar de pé.